Olá, pessoal! Esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é Introdução ao Estudo da Química. Fala, pessoal! Bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é a nossa primeira videoaula de Química, ou seja, Introdução ao Estudo da Química. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor para que eu possa produzir cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos estudar? Primeira coisa que a gente sempre se pergunta, né? Para que estudar química? Química é muito chato, Binho. Química é muito chato. É o que eu mais escuto ouvir, que química é chato, que química é difícil. Para que eu vou estudar química? Gente, é tão importante o estudo da química. Você imagina como é que, por exemplo, alguém da área de saúde, né, que vai desenvolver, por exemplo, um determinado medicamento, uma determinada vacina. Você imagina se ele não tivesse o conhecimento da química, das substâncias químicas que podem atuar ali naquele determinado problema. E numa indústria química, né, na produção de sabão, na produção de detergente, não é isso? Poxa, será que não seria importante ter um conhecimento da química para saber como aquelas substâncias vão atuar para te ajudar? Para saber se aquela substância química pode ser poluente, se ela pode não ser poluente. Enfim, até para você se portar como cidadão responsável e crítico, certo? Então você precisa ter um conhecimento sobre a química, sobre a ciência, essa ciência maravilhosa. Então, vamos junto comigo, beleza? Bom, então, se a gente vai estudar química, vamos definir. Como é que a gente pode definir a química? Bom, é difícil a gente pegar uma definição assim mais bonita, tá? Mas a gente vai colocar a definição correta, que química é a parte da ciência que estuda a matéria, não é isso? Estuda a matéria, estuda as suas transformações e a energia envolvida nas transformações da matéria. Beleza? Então vamos lá. Química é a parte da ciência que estuda a matéria, suas transformações e a energia envolvida nessas transformações. Beleza, turma? Então vamos lá, vamos continuar. Muito bem. A gente sabe que matéria é uma palavra genérica para todo material existente que a gente conhece. Beleza? Do seu lápis, do seu óculos, da sua camisa, do seu corpo, do ar que respiramos. Tudo isso é um material, beleza? Logo, isso tudo a gente chama de matéria. Mas você concorda que a matéria ela possui massa? Até o ar, quando a gente, por exemplo, enche uma bola, né, de aniversário, se a gente tiver com ela vazia, ela vai ter um peso. Mas se ela estiver cheia de ar, ela vai ter outro peso. O ar também pesa. Pesa e ocupa um lugar. Concorda ou não? É a extensão da matéria, não é isso? Alguns materiais são mais longos, outros são menores. Logo, essa capacidade, não é isso? Ou melhor, essa extensão dos materiais é que vai fazer com que ele ocupe mais espaço ou menos espaço. Logo, a gente vai dizer que toda matéria ocupa um lugar no espaço e possui massa. Essa é a definição que a gente vai começar a falar do estudo da química, então. É tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Beleza, gente? Então, olha só, a gente vai começar a falar da matéria, então a gente precisa colocar as propriedades da matéria. Existem propriedades que são gerais para toda a matéria e existem propriedades que são específicas para cada matéria, ou seja, que vai fazer com que a gente diferencie um material do outro. Beleza? Quais são, então, Binho, as propriedades que são gerais para a matéria? Qualquer matéria apresenta. Primeira, massa. Toda matéria apresenta massa, que é o quê? Que é a quantidade, exatamente a quantidade de matéria que um determinado material vai ter. Beleza? Então, toda matéria possui massa. Um caminhão possui mais massa do que um lápis, certo? Essa é uma propriedade geral. Toda matéria possui massa. Segundo, volume, que é a capacidade de ocupar um lugar no espaço. Um caminhão ocupa muito mais espaço do que um lápis, concorda? Mas essa capacidade que a matéria tem de ocupar diferentes espaços, a gente vai chamar de volume, beleza? Muito bem.
Impenetrabilidade é toda a matéria, olha aqui, ó, presta atenção, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu não posso ter uma matéria ocupando o mesmo espaço que a outra. Guarda isso, tudo bem? Impenetrabilidade. Uma matéria não pode ser penetrada na outra, ou seja, não pode ocupar o mesmo espaço que outra. Tudo bem? Se está ocupando um espaço vazio, beleza? Muito bem. Descontinuidade. Toda matéria é descontínua, mesmo que ela não pareça ser descontínua, tudo bem? Toda matéria tem espaço vazio, mesmo que você não veja. Por exemplo, uma parede, eu tô vendo a parede é contínua, ela não tem espaço vazio. Tem sempre espaço vazio, é que você não enxerga, beleza? Vamos lá. Inércia, todo corpo parado tende a ficar parado, a não ser que alguém vá lá e faça uma força nele para ele andar, beleza? Todo corpo em movimento continuará em movimento, a não ser que você freie, use uma força para freá-lo, beleza? Isso se chama inércia, beleza, povo? Outra propriedade geral da matéria é a compressibilidade. Toda matéria pode ser comprimida, beleza? Mesmo que não pareça a gente poder não comprimir, mas pode ser comprimida, tá? Até materiais muito resistentes à compressão, como um concreto, como o aço, pode ser comprimido, beleza, gente? Mesmo um valor muito pequeno, mas pode ser comprimido. Muito bem, assim como toda matéria pode ser esticada também, ela pode ser deformada sendo esticada, beleza, gente? Isso é uma propriedade também geral da matéria. Divisibilidade, toda matéria pode ser dividida, beleza? Agora, existem propriedades que são específicas, que são aquelas que vão fazer com que a gente diferencie uma matéria da outra, ou um material do outro, beleza? Primeiro que a gente vai falar é a densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume ocupado por um determinado material. Aquela velha máxima, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Os dois pesam a mesma coisa, concorda? A questão é a mesma coisa, é quem ocupa mais espaço. Bom, 1 quilo de algodão vai ocupar muito mais espaço do que 1 quilo de chumbo, concorda? Então, por quê? Porque a densidade do chumbo é muito maior do que a densidade, não é isso? Do algodão. Então, consequentemente, cada material vai possuir uma densidade, uma razão entre a massa e o volume ocupado. Beleza? Muito bem. Ponto de fusão, ponto de ebulição, que é o ponto onde há a mudança de estado físico, ou seja, onde o ponto de fusão, onde há a mudança do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição, onde há a mudança do estado líquido para o estado gasoso a uma determinada temperatura e uma determinada pressão. Então, um ponto de fusão é a temperatura onde há a mudança do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é a temperatura onde há a mudança do estado líquido ao estado gasoso, e essa temperatura pode variar de acordo com a pressão. Isso é uma propriedade específica de cada matéria, beleza? Vamos lá. Dureza. A dureza é a capacidade de um material riscar o outro. Existem materiais duros, como por exemplo o diamante, que é o material mais duro que tem, e materiais moles. Vou dar um exemplo, o talco, por exemplo. Talco é uma pedra, tá, gente? Que é o material mais mole que tem. Então, por exemplo, quando a gente escreve no quadro com giz, o que acontece? É o giz que acaba, concorda? Então, na verdade, quem está riscando é o quadro no giz, e não o giz no quadro. Isso é interessante, beleza? A capacidade que o material tem de riscar o outro, ele já vai chamar dureza. Quanto mais duro o material, maior a capacidade dele de riscar, beleza? Muito bem. Olha aqui, ductibilidade. A ductibilidade é uma propriedade geral da matéria que vai fazer com que eu consiga formar fios. Então, por exemplo, o cobre, eu consigo formar fios de cobre, beleza? Essa propriedade específica a gente chama de ductibilidade, beleza? A gente tem também a tenacidade. O que é a tenacidade? É a capacidade que um determinado material tem de sofrer impacto, beleza? Uns materiais sofrem impacto, aguentam mais impacto, não é isso? Outros materiais nem tanto assim, beleza? Ok, vamos lá. Maleabilidade. O que vem a ser a maleabilidade? Maleabilidade é a capacidade que um determinado material tem de ser moldado, certo? Alguns materiais a gente consegue moldar mais bonitinho, como uma massa,
Por exemplo, beleza, gente? Aqui, ó, o 7 é uma propriedade que a gente vai chamar de propriedade organoléptica. Essas propriedades organolépticas, elas têm a ver com o nosso sentido. Por exemplo, ácidos. Ácido tem gosto azedo, tudo bem? Por exemplo, o ácido sulfídrico tem cheiro de ovo podre. Você não consegue quase nem se aproximar dele de tão horroroso que o cheiro dele. Já o acetato de etila tem cheiro de essência de maçã, certo? Então, as propriedades organolépticas têm a ver com o nosso sentido, beleza? Na nossa próxima videoaula, a gente vai falar, então, da continuidade a essa parte de introdução ao estudo da química, mas falando sobre mudanças de estado físico, beleza? Te espero lá na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção.